Muito boa tarde. Só preciso fazer uma correção no meu currículo, porque desde 1 de outubro eu deixei a Microsoft, mas continuo envolvida com segurança cibernética, porque nesse meu novo papel de conselheira de empresas, segurança passa a ser um tema, já é um tema relevante, e aí eu vejo um valor importante para aportar para os conselhos das nossas empresas. Porque a gente, sim, vive um mundo totalmente conectado e as ameaças estão lá. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história e de como eu, uma executiva, fui me envolver com o tema de segurança cibernética. E até para vocês fazerem um paralelo de por que é importante que cada um de vocês se envolva com segurança para garantir que a transação com o seu cliente ela seja segura de ponta a ponta. Porque, no final, uma transação comercial, ela só é legal quando ela está baseada na confiança. E a confiança fideliza. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Como que a gente conquista o cliente, respeitando sua privacidade de dados, como que a gente conquista o cliente trabalhando com segurança, respeitando normas, regulamentações, dependendo da indústria, isso é muito importante. E num mundo que está em constante transformação, porque a gente está no mundo da IA, o futuro da IA é agora. Então, nós estamos falando num momento que a gente não fala mais de tecnologia olhando para o futuro está acontecendo aqui e agora. E aí, vale um número que, o que aconteceu no boom do GPT, do ChatGPT, o ChatGPT no Bing, e isso é uma coisa que foi a adoção, um evento que provocou a adoção mais rápida de tecnologia e uma inovação que saiu da sala da TI. O ChatGPT invadiu a nossa casa, eu falo, é a mãe, é a avó, pedindo receita, mandando mensagem, são as empresas, e as empresas empoderando suas ferramentas. Vocês viram aqui no CRM, e devem ter visto nas diferentes trilhas, o que a IA generativa está fazendo e transformando a forma como a gente trabalha. Mas olha só que coisa absurda, foi a adoção rápida, né, do ChatGPT, e naquele boom enorme, e depois várias outras tecnologias saindo. Mas essa tecnologia, a gente teve acesso por mais de 100 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Olha o paralelo com outras tecnologias que levaram anos até para atingir esse mesmo volume de pessoas. E nos últimos 6 meses, mais de 1,5 bilhão de pessoas usaram IA generativa. Então, a tecnologia está aqui para ficar. Ela pode trazer transformações incríveis, e já está trazendo transformações no mundo dos negócios, transformando indústrias, transformando empregos, usando dados das conexões das coisas, são bilhões de dispositivos conectados, gerando dados, e através dos dados a gente consegue aí capturar valor através da IA generativa. E o que a gente tem hoje, né? Mais de 90% das empresas, são 92% das empresas, peço desculpas porque o número do meu slide não ficou legal, mas acreditem se quiser, está escrito 92% das empresas já utilizam IA generativa, tem projetos de IA generativa. E mais de 90% das empresas pretendem aumentar seus gastos com IA generativa. Essa é uma notícia legal. Tenho 2 más notícias para vocês. Apenas 1% dos líderes de risco das empresas se sentem preparados para trabalhar com a IA generativa. A IA nos traz riscos adicionais, ela empodera o hacker, ela também empodera o defensor, mas ela empodera o hacker, ela dá espaço, ela dá escala, ela dá velocidade, agilidade para ele e cria zonas adicionais de vulnerabilidade. Somente 1% dos gestores de riscos estão preparados para encarar os problemas da IA. E quando a gente está vendo também as empresas, que muita gente fala que é uma bolha, eu não acredito que seja uma bolha, mas hoje só 5% dos projetos de IA generativa estão conseguindo trazer resultados em escala. Então, pessoal, já passou o momento da gente brincar com a IA generativa, da gente fazer uma feira de ciências. Está na hora, realmente, de colocar a IA generativa dentro da estratégia e buscar não soluções isoladas, mas soluções que se integrem no seu processo
que possam ser escaláveis, e aí sim as empresas vão capturar valor, ou quer seja em ganhos de produtividade, geração de novas receitas, personalização de experiências de clientes. Acho que esse é um ponto super importante para a gente ter em consideração. Não busquem um problema para a sua IA. Eu vejo muita empresa com uma pressão enorme de aplicar IA generativa, aí ela fica buscando um problema para a sua IA e vai buscar problemas de forma nichado. Não é assim que vocês vão ter os benefícios de uma ferramenta tão bacana, mas também tão cara. É um brinquedinho caro, gente, então tem que estar conectado com a estratégia. Como segurança também tem que estar conectado na estratégia, porque você não consegue, e aí eu não recomendo que um projeto de IA seja colocado em prática sem 3 coisinhas. Primeira coisa importante é uma arquitetura de dados bem feita, porque a gente vê também os dados espalhados, os dados não organizados, e dado ruim, não importa o modelo de LLM que você tenha no meio, vai gerar insights ruins. Então, arquitetura de dados em primeiro lugar, uma boa governança e uma fundação de cibersegurança são os 3 pontos fundamentais para você garantir um bom projeto de IA que traga resultados sustentáveis, mas ele também tem que fazer parte da estratégia da empresa. E olha só o que a gente já tem hoje, em que áreas a gente já está aplicando IA. Eu pontuei aqui marketing, atendimento a clientes e vendas, porque tem tudo a ver com os eventos que vocês estão participando aqui da Zorro, mas a gente vê que em diferentes áreas da empresa já é possível aplicar IA. Mas quando a gente olha aqui para vendas, a coisa que ainda entristece é que a maior parte dos nossos profissionais de vendas, ela é dedicada para tarefas burocráticas, tarefas administrativas, que não estão relacionadas com a venda propriamente dita. Então, imagina você ter um agente que possa fazer todo esse trabalho de levantamento de dados de cliente, de agendamento, de captura de informação para você organizar a sua reunião, e você vai mais preparado, ou você consegue tratar seus leads de uma forma mais eficiente, porque você tem insights mais poderosos. É sobre isso, gente, é você transformar esses 70% da sua equipe de vendas em tarefas administrativas, reverter isso para Customer Facing Time, ficar olho no olho do cliente, fechando no negócio. A mesma coisa no marketing, fazer com que a sua equipe de marketing crie campanhas mais efetivas, consiga fazer com que você vire seus leads de forma melhor, fazer com que o seu pessoal de atendimento a cliente, que ainda é uma área de sofrimento, tanto para o provedor de serviços quanto para nós, usuários, porque a gente sempre sai insatisfeito de uma conversa com os atendentes de um call center, de um serviço a cliente. E a IA generativa pode nos ajudar a transformar essa experiência, reduzindo o custo das organizações e melhorando a nossa satisfação. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. Então, é sobre isso, gente. A IA pode trazer transformações incríveis para os nossos negócios, mas, por isso, ela traz outros riscos. Como eu falei, a gente tem uma zona de vulnerabilidade, uma superfície de vulnerabilidade amplificada. E o que é superfície de vulnerabilidade, né? Por que segurança cibernética passa a ser um problema hoje? A gente tinha um momento antes da transformação digital, onde a gente tinha um computador dentro da empresa, esse computador estava ligado numa nuvem, conectado na estrutura de dentro da empresa, não tinha nuvem ainda, mas era a estrutura dentro da empresa, e ninguém acessava nada de fora da empresa. Quer dizer, eu tinha uma superfície de vulnerabilidade bastante limitada, porque as paredes da empresa me protegiam. Na medida que a gente começou, com a internet, a acessar dispositivos e aplicativos da empresa de forma remota, eu começo a criar camadas adicionais de vulnerabilidade. Então, o meu celular, que hoje me dá uma super agilidade, porque eu posso abrir aqui o celular e entrar na minha nuvem, para ver minhas fotos, para passar um arquivo, eu posso mandar um e-mail, eu posso entrar no CRM e aqui em tempo real fazer uma atualização, ou capturar uma informação de um cliente que está aqui. Mas, na medida que eu estou usando esse meu dispositivo, esse dispositivo é um ponto vulnerável.
O aplicativo pode ser um ponto de vulnerabilidade, a nuvem pode ser um ponto de vulnerabilidade. Então, é isso que a gente chama de superfície de vulnerabilidade amplificada. É proteger dispositivo, proteger rede, proteger nuvem, proteger o on-prem, proteger aplicativos e tudo que está relacionado ao mundo da TI. Então, a gente estava nesse mundo, de certa forma, não muito tranquilo, porque a gente percebeu o apetite dos atacantes durante a pandemia, e aquele momento foi muito traumático, porque as pessoas migraram para o digital sem muito preparo, a gente falava em change management. Era muito curioso, quando eu entrei na Microsoft em 2019, o que a gente mais ouvia é que os clientes não avançavam para o digital, porque tinha a transformação cultural que tinha que ser feita. Veio a pandemia, gente, nós saímos para o digital da forma que deu. Tiveram empresas de call center alugando máquinas e mandando de Uber para a casa dos seus funcionários para garantir continuidade de atendimento. Então, as pessoas não foram treinadas, a governança não foi instituída, e a gente percebeu naquele momento um aumento significativo de ataques de ransomware, os ataques com dados sequestrados e pedidos de resgate, e, sobretudo, em empresas de saúde. Então, o hacker não tem ética. O hacker, ele mata, o que ele quer? Ele quer dinheiro, né? Pode ser espionagem, pode ser dinheiro, mas ele não tem ética por trás. E a gente viu naquele momento um salto gigantesco para o crime cibernético, e esse crime começou a dar muito dinheiro. É um crime com alto ROI, né? A gente costuma dizer. E isso, então, o que a gente pode fazer? Quando entra a IA generativa, só piora, porque aí eu tenho mais zonas de vulnerabilidade. O prompt é uma zona de vulnerabilidade. As LLMs, os modelos de linguagem que nós, funcionários, levamos para dentro das nossas empresas, e às vezes esses LLMs não estão homologados pela empresa, eles são zonas de vulnerabilidade. Às vezes a governança, na estratificação de dados, quem acessa o quê, a gestão de identidade, ela não está clara. Isso aumenta a zona de vulnerabilidade. Então, a gente tem, de um lado, vulnerabilidade aumentando, e, do outro lado, o hacker usando a IA para ele ficar mais rápido, para ele escalar. Então, ele joga um monte de bomba para todos os lados, porque ele também não tem viés, qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento está valendo. Então, ele pode jogar um ataque massivo para tudo quanto é lado, e o que pegar, pegou. Então, porque tem um custo baixo para ele. Então, ele tem escala, ele tem velocidade, e a generativa está trazendo sofisticação. E é aqui que mora o perigo, porque a gente vê hoje ataques de phishing, não é só phishing, a engenharia social continua sendo uma porta de entrada poderosa, mas o phishing é aquele famoso e-mail que tenta te pescar, mas agora tem o phishing, vai ser a voz da Tânia, executiva da empresa, pedindo para fazer um depósito, porque eu estou terminando uma transação importante e preciso efetuar a compra de uma empresa. Ou eu posso ser um pedido por um amigo para me emprestar dinheiro, porque eu estou passando por uma situação complicada. E assim vai. Vídeo e voz facilmente copiável com esses aplicativos incríveis que estão surgindo, fazendo com que a gente não pode mais crer no que vê e crer no que ouve. Então, isso traz uma complexidade maior, fazendo com que o hacker se empodera. E o que a gente vê com isso? Até o Fórum Econômico Mundial diz que segurança cibernética está entre os 5 maiores riscos para o negócio. Então, gente, não é brincadeira. Isso aqui está já desde a pandemia, chegou a ser o risco número 2 para o negócio, agora está em 5 porque tem muita coisa acontecendo com conflitos armados, geopolítica, que tomou um espaço aqui, um protagonismo nos nossos riscos atuais, mas cyber está entre os 5 maiores riscos. E é por isso que eu, mesmo no meu tempo de CEO Microsoft e agora como conselheira, coloco segurança cibernética como tema número 1 de agenda, porque ele pode sim paralisar a sua empresa, parar o seu negócio, e você vai ficar talvez alguns dias sem faturar, talvez alguns dias sem pagar seus funcionários, sem honrar seus compromissos. Como eu falei, a pergunta não é se eu vou ser atacado, é quando, e a gente pode estar sendo atacado
nesse exato momento. E esse não é só um problema de empresa, é um problema de indivíduo. Então, eu falo muito da gente adquirir uma cultura de segurança cibernética. Nós precisamos adquirir essa cultura para dentro da nossa casa, porque nós também temos a internet dentro de casa, a gente também tem uma rede, tem dispositivos, é dispositivo de marido, de filho, a família está lá, às vezes usando nosso dispositivo, baixando um software que não é protegido. Então, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa postura individual de segurança? Isso eu preciso que vocês, cada um de vocês, pense nisso e já hoje comece a agir de forma diferente. E o que vocês vão fazer para contribuir para a cultura de segurança das empresas de vocês? E uma outra coisa que eu falei, né, o crime cibernético ele tem um objetivo financeiro, muitas vezes, mas também de espionagem. Aqui tem à esquerda, do lado direito tem um dado da Microsoft, do Microsoft Defense Report do ano passado, 2024, 2025 deve sair nos próximos dias, e mostra aqui um avanço do crime de nações, crime de contra-Estado, que é país espionando o país e tentando capturar o país, como foi o caso da guerra, início da guerra da Ucrânia, a Rússia tentando destruir a infraestrutura digital da Ucrânia, que poderia trazer um dano muito maior e a guerra que a gente vê hoje poderia nem ter começado. Então, crime de Estado crescendo também de forma exponencial. E uma outra coisa, quando a gente pensa em crime cibernético, né, que não dá para a gente bobear, você deu um clique num link indesejado, você já infectou de imediato seu dispositivo, mas o atacante, ele entra, um atacante profissional que quer pegar os dados da sua empresa, e ele vai, em 1 hora ele já está se movimentando, em até 2 horas ele já tem capacidade de deflagrar um ataque, mas muitas vezes esse atacante fica semanas dentro da empresa, porque ele chegou, ele penetrou, mas ele não chegou onde ele queria, ele começa com movimentos laterais, ele começa a tentar pegar senhas, aí ele vai pegar a senha do administrador, ele vai capturar o banco de dados importante, ele vai criptografar aquele banco, e num determinado dia ele te liga para falar, olha pessoal, tem uma notícia para vocês, sequestrei seus dados, eles estão aqui criptografados na minha mão, o resgate é tanto em Bitcoin e não quero nem saber. Então, esse é o lado triste da situação. E o que a gente tem de dados estatísticos? Que 75% das empresas atacadas estão levando até 100 dias para recuperar os seus serviços, para voltar à operação normal. Então, é muito triste a gente ver, às vezes, o cliente desesperado, não preciso voltar imediatamente, não tem essa de voltar imediatamente depois de um ataque cibernético de proporções importantes. Então, como que eu aumento a minha resiliência? E é aí que entra a IA, para a gente aumentar a resiliência, para o atacante até tentar, mas ele vai tentar e vai parar na porta de entrada, né? A gente consegue identificar movimentos, antecipadamente, a gente consegue fazer reação e a gente consegue impedir o avanço dos hackers com diferentes dispositivos, quer sejam, né, produtos de segurança cibernética, uma boa cultura e governança de segurança cibernética e muito treinamento das equipes. Como eu falei para vocês, aqui, infelizmente, o crime compensa. O crime cibernético já movimenta 10 trilhões de dólares por ano, nesse ano. Eram 8 trilhões no ano passado. Tá? Ele cresce numa taxa de 15% a 20% ao ano. E se você pensar numa escala de PIB mundial, é o 3º PIB mundial. É mais que o dobro do PIB da Alemanha. Tá? E logo, logo, se bobear, passa o PIB da China. É sobre isso que a gente está falando. Um crime super organizado, que rende muito dinheiro e que não tem ética, né? A gente tem uma balança que não é igual. A gente, de um lado, falando de respeito, de confiança, que eu falei no início, eu quero ter uma relação de confiança com os meus clientes, eu quero ser ética, e aqui a gente não vê nada disso. Agora, por outro lado, a gente está vendo o mercado de cibersegurança reagir. O mercado dos Defenders, eu ainda abri com o nome da oferta da Microsoft, mas os Defenders aqui chegando a 200 bilhões de dólares, é o tamanho de mercado até 2028, crescendo muito. Às vezes vem a pergunta, né? O mundo está investindo? Sim. O mundo cresce o investimento, os seus investimentos, as empresas crescem seus investimentos em cyber. O Brasil vem investindo bastante em cyber,
Mas a questão é, quanto que eu tenho que investir? É suficiente? Infelizmente, hoje não. E a grande questão que a gente precisa fazer não é só o quanto mais eu vou investir, mas definir se eu estou investindo direito em cibersegurança. As nossas empresas usam, em média, mais de 30 soluções diferentes de cyber. É muito difícil você gerenciar e criar governança para tudo isso. E hoje tem que ter um pensamento maior em plataforma. O próprio Biguinho aqui falou, no videozinho também que mostrou antes de mim, falando na importância de você ter uma plataforma que oferece uma solução, quer seja uma solução de atendimento a cliente, mas também é importante você ter uma plataforma de segurança cibernética, porque aí você consegue ter uma visão 360, uma visão sistêmica, e diminuindo aí o número de pontos cegos. Quando a gente traz tudo isso para o Brasil ele está em cyberataque de uma forma geral, ele está em 9º lugar. Se a gente pensar em ransomware, ele está mais acima, 5º, tem ano que ele já esteve em 2º lugar. Por que isso? Isso não é um estudo formal, mas eu vi um comentário de uma pessoa importante da área de segurança cibernética: o Brasil paga o resgate. Quero voltar logo, paga o resgate, por isso, para o atacante, vamos atacar o Brasil, que aquele povo paga o resgate. E isso é muito ruim, gente. A gente está alimentando o crime organizado, por um lado, e você nunca vai ter a certeza que seus dados foram devolvidos íntegros e que o atacante não tem uma cópia e não possa sair vazando dados. Porque não é só sobre uma questão de paralisar o seu negócio, mas é uma questão de estar com dados sensíveis do seu cliente e vazar esses dados. E isso vai arruinar a tua reputação. Fora a multa, você parou o negócio, você ainda vai pagar uma multa pesada por vazamento de dados, porque no Brasil nós temos a LGPD. Se você é uma empresa global, você tem que respeitar as leis de privacidade de dados de diferentes países. Se você é uma indústria regulada, você vai pagar também pela sua indústria regulada. Então, olha quanta coisa, mas o pior de tudo isso é que tem um aspecto reputacional. Se você for atacado e dados sensíveis dos seus clientes vazarem, a reputação vai ser atingida, e aí esse é um negócio que fica difícil da gente contornar. E só mais uma coisinha de Brasil, que eu falei, como atacante não tem religião, não tem viés, preconceito, ele ataca empresa pequena, empresa grande, a gente vê ainda muita imaturidade no nosso país, de acordo com a região. Sul e Sudeste é um mundo, o resto do Brasil é um outro mundo. Então, a gente tem imaturidade de acordo com a região e maturidade de acordo com o tamanho de empresa. E isso também é muito crítico, porque às vezes a minha empresa está protegida, mas eu tenho um ecossistema na minha cadeia de suprimentos de várias empresas pequenas. E eu posso ter uma empresa pequena super relevante na minha cadeia, que se ela parar, eu paro, e essa empresa não está protegida. Então, aqui tem uma questão que eu não tenho resposta, e eu tenho discutido com alguns pares da indústria: o que a gente pode fazer realmente para trazer para as indústrias pequenas e indústrias médias, não só a consciência, porque não é uma questão de falta de consciência, às vezes é como fazer. As estruturas dessas empresas são pequenas. Então, como que eu me protejo? E aqui eu acho que a gente, como Brasil, tem que se estruturar melhor. Quando a gente pensa no risco, né? Aí eu posso dizer que todo mundo dentro de uma empresa, cada funcionário, ele é um agente de risco. Ele é um pedacinho da superfície de vulnerabilidade. Então, eu gosto muito dessa definição, esse aqui é do Gartner, que mostra insider risk, quer dizer, todos nós podemos ser um agente de risco da organização. Então, o que eu faço para proteger a empresa dos seus próprios funcionários? Governança, gestão de identidade, e aí eu preciso de ferramentas para isso, quem acessa o quê, o tal do Zero Trust, que realmente são os mínimos privilégios possíveis para todo mundo. Então, eu vou criando barreiras, a gente fala no mundo da cyber, guardrails, para limitar o estrago que aquele indivíduo pode fazer, porque 100% dos funcionários, sim, podem trazer um risco. Então, é governança, é gestão de identidade, ferramentas e muito treinamento. É parte comportamental, aqui aí não é só técnico, é treinamento comportamental para a gente identificar possíveis riscos. Mas tem o insider threat. A gente está vendo pessoas venderem suas credenciais na Deep Web. Hackers vendendo como fazer um malware
também na Deep Web. Existe o serviço de Hacker as a Service. Para quem estiver interessado, é só ir na Deep Web. Mas olha só, você pode ter esse agente malicioso dentro da sua empresa. E aí o Gartner nos diz que 1% dos nossos colaboradores, então essa é a média de mercado, ela é formada por agentes maliciosos. Então, o que a gente precisa? Monitorar constantemente pessoas que acessam dados sensíveis ou operações críticas, ou está fazendo operações não usuais. E aí é o legal da inteligência também artificial generativa, que nos permite esse tipo de monitoramento. O pessoal aqui da Zorro tem isso dentro do CRM. Não só proteger o acesso, ou trabalhar na criptografia dos dados, mas entender quem está acessando o quê e com que intenção. E aí você consegue identificar comportamentos maliciosos, fazer esse tipo de supervisão e monitoramento em sistemas ERP, são fundamentais para você evitar uma mudança de conta bancária no momento de fazer um pagamento, ou desvios de dinheiro, ou fraudes, como a gente viu recentemente. Então, do lado do Insider Risk, a gente treina, do lado do Insider Threat, a gente tem que fazer monitoramento contínuo. E aqui, a gente está falando, falamos em saúde social na palestra de ontem, eu não assisti, mas esse é um tema que me interessa, e se der um tempo, eu vou falar um pouquinho o que eu acho de tudo isso no final. Mas a gente está falando que no mundo digital, a confiança é o novo capital. Como eu falei para vocês, a relação comercial, ela tem que ser baseada em confiança. O seu cliente, ele está dando dados sensíveis dele, dos funcionários dele, da organização deles, para a gente. A gente precisa tratar isso bem. E se a gente fizer isso bem, a relação só tende a crescer. Aqui, dá uma olhada em dados estatísticos que mostram que os nossos clientes deixam de comprar de uma empresa se ela não for uma empresa segura. Porque aí eu posso falar, poxa, eu sou vendedora, eu não sou da TI, o que eu tenho a ver com a segurança? Você está colocando os dados do seu cliente no CRM, e o que a gente fazia até então? A gente colocava os dados do cliente numa planilha Excel. A planilha Excel já não vai te dar uma série de facilidades que o CRM hoje, todo empoderado pela IA, vai dar. Então, você não vai ter insights, você não vai ter tratativa dos leads. Agora, você tem que colocar os dados dos seus clientes e protegê-los lá. Você tem que saber quem pode acessar os dados do seu cliente e quem não pode acessar os dados do seu cliente. Você precisa rastrear e registrar suas conversas de WhatsApp. O WhatsApp é outra coisa que não pode virar público. E a gente está vendo a integração, principalmente Brasil e Índia, gigantesca da ferramenta de WhatsApp dentro dos CRMs. É incrível que os americanos ficam assombrados, né? O pessoal fala, mas para que isso? É assim que a gente funciona. Então, como que eu protejo a transação de ponta a ponta, garantindo que as minhas conversas e interações com os clientes foram bem trabalhadas e os dados bem registrados, e esses dados vão ser apagados de acordo com o nosso compromisso de respeito à privacidade de dados. Então, isso é muito importante e o cliente espera isso da gente. Então, tem um lado a expectativa do cliente baseada em confiança. Do outro, é como que eu consigo ter os dados corretos, armazenados de forma correta, e aí esses dados obtidos de forma ética, esses dados de qualidade, eles sim vão me gerar leads ou insights decentes. Porque senão também eu posso ter um monte de lixo dentro do meu CRM. Então, todo esse processo ético de obtenção de dados e tratamento de dados me ajuda a tratar o meu funil de vendas e vai me ajudar a ter um resultado muito mais afetivo. Aqui, olhando especificamente em CRM, mas eu diria que aqui são dados que a gente tem que observar em qualquer plataforma, pode ser o CRM, pode ser no call center, pode ser no RP, pode ser na ferramenta de e-mail, dentro do próprio WhatsApp. Primeira coisa, pessoal, criptografia, a proteção dos dados do CRM, o que você faz com aqueles dados no final da vida útil deles. Dados têm life cycle, ciclo de vida. Então, como que eu trato os dados durante a vida dele, mas como que eu trato os dados depois que ele morre? Está lá no compromisso com os nossos clientes, na hora que ele permite entrar numa ferramenta, a empresa assume esse compromisso de tratar os dados no nosso ciclo de vida. Autenticação multifator. Aqui eu espero que todos vocês, se não tem, saiam daqui fazendo
multifator de autenticação em qualquer aplicativo que a gente tenha. A gente sabe que hoje em dia, sequestro de senhas está muito fácil, identificação de senhas fáceis também é uma questão de tentativa e erro e poder computacional. A computação quântica vai tornar essa situação ainda pior, vai permitir quebras de criptografias, vai permitir que a gente descubra a senha mais rápido, mas mesmo hoje, com a tecnologia que a gente já tem, senhas fáceis são facilmente quebradas. Então, ter duas senhas, ter duplo fator de autenticação, ter fator de autenticação com biometria é fundamental para que a gente aumente a segurança e impeça que um agente malicioso entre nas nossas ferramentas. E um outro tema importante é monitoramento contínuo da sua ferramenta, de quem está acessando o quê, e você ter registro disso. Porque aí, no caso de um incidente, a gente tem que fazer engenharia reversa, porque um incidente de segurança cibernética é crime. Entra a Polícia Federal, muitas vezes. Então, a gente precisa fazer engenharia reversa mostrando quem acessou que dado e em que momento. Então, esse monitoramento contínuo é outro tema super importante que as ferramentas precisam apresentar. E é isso, gente. IA, ela com segurança, ela traz performance. IA sem segurança, ela pode trazer dor de cabeça. E eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente. O que é importante aqui, que eu gosto muito desse segundo item, eu gosto de enfatizar. Eu que sou bem mais velhinha que a maioria aqui da sala, eu sou do tempo que cada aplicativo tinha sua senha, cada senha tinha que ser trocada a cada 30 ou 90 dias, e aí você tinha que estar na base, dentro do ambiente da empresa para fazer a troca de senha. Gente, não era fácil, mas era necessário, porque era o que a tecnologia nos permitia, né, na época. Hoje em dia, você tem o tal do single sign-on, que com uma única assinatura você entra em vários aplicativos, você tem a biometria que te permite entrar mais rápido. Mas, gente, se vocês tiverem que fazer uma escolha entre usabilidade e segurança, essa escolha tem que estar feita, é usabilidade em primeiro lugar. Porque a dor de cabeça da falta de segurança, ela pode ser muito maior. Então, segurança em primeiro lugar, e aí sim vamos nos beneficiar do que a IA pode nos oferecer de personalização, de produtividade e tudo mais. O que é importante no final a gente ter? Não basta ter a plataforma mais sofisticada do planeta, se você não trabalhar a cultura, se você não trabalhar a governança, se você não treinar seus colaboradores. Porque lembre-se que o insider risk está no funcionário, está no colaborador. Então, eu preciso não só treinar, mas eu preciso que as pessoas entendam a segurança. Não da forma técnica, mas elas entendam os impactos e os aspectos da segurança. E, para isso, a gente tem que criar cultura de segurança dentro da organização. Eu que trabalhei uma grande parte da minha vida no mundo industrial, eu vi a necessidade de se criar uma cultura de segurança física, cultura de segurança de operador no chão de fábrica. E eu gosto muito desse paralelo, porque eu lembro, nos anos 70, eu podia entrar no chão de fábrica, em qualquer planta industrial, de chinelo, de saia, e quantas vezes eu não entrei, ia fazer parametrização de equipamento, sem nenhum dispositivo de proteção. E tudo bem, era permitido. Só que aconteciam vários acidentes. Eu cheguei aí em plantas da área automobilística, vendo profissionais se projetando para dentro de uma prensa para posicionar bem a chapa que ia ser moldada. Gente, se ele não apertasse os botões na ordem correta, a prensa prensava ele. E a gente via pessoas perdendo o dedo, perdendo mão, às vezes perdendo o braço. O que aconteceu? Vamos colocar robô, vamos cercar o robô, vamos colocar ferramentas ou colocar uma governança, que eu vou, para poder abaixar a prensa, eu preciso das duas mãos apertando, cada uma mão apertando um botão, para ter certeza que eu estou com as mãos fora da prensa. Tudo isso, naquele momento, trouxe uma pequena perda de produtividade. Mas, no total, quando você vê as senhoras paradas e tudo mais, trouxe ganho de saúde para o operador, trouxe muito mais, a retenção dos colaboradores aumentou, a satisfação aumentou,
e porque a segurança aumentou, e aí a produção das plantas aumentaram. Então, a gente viu ao longo dos anos, não só normas e regulações de segurança física do trabalhador no chão de fábrica, mas a gente teve que trabalhar como líder da empresa com a cultura da segurança. Por que que é importante você tomar esses cuidados? Por que que é importante você vestir os equipamentos de proteção individual? Por que que é importante você seguir as regras de movimentação dentro da planta? Exatamente isso que a gente tem que fazer no mundo da segurança cibernética. Por que que é importante que cada colaborador, não importa a área que ele ou ela trabalhe, entenda de segurança cibernética? Por que que vocês não podem clicar em qualquer link? Por que que eu preciso checar referência de informações que eu recebo? Por que que eu preciso tratar informações sensíveis do meu cliente de uma determinada forma? A gente precisa ser treinado para isso, a gente precisa falar todo dia. E aí, o meu papel agora como conselheira de empresas é engajar a alta liderança das empresas para terem esse tipo de conversa, porque mudança cultural começa no topo. Então, o topo tem que começar a falar mais de segurança cibernética, para que a gente possa fazer com que todas as áreas da organização também falem sobre o tema. E aí eu gosto do conceito que a Microsoft usa nos produtos dela, e ela está passando por esse aculturamento de segurança, que é Secure by Design e Secure by Default. E vocês precisam fazer esse tipo de pergunta para qualquer coisa nova que vocês vão colocar na sua organização. Eu vou colocar um novo software na mão de um cliente, eu vou criar um novo agente de IA e vou disponibilizar para conversar com o meu cliente. Esse agente de IA, ele é seguro? By design, na hora que eu desenhei esse agente, eu coloquei os aspectos de segurança dentro dele. Vou colocar um totem na minha loja que vai conversar com os meus clientes, mas vai pegar dados sensíveis do meu cliente. Esse totem, ele é seguro by design? Eu vou fazer uma campanha de comunicação que vai usar dados de alguns clientes. Essa campanha, ela foi pensada no respeito à privacidade de dados, quer dizer, ela é segura, né, pelo desenho? Então, são perguntas que a gente precisa fazer dentro das nossas organizações, porque a gente pode, de uma forma muito inocente, estar fazendo algo que a gente acredita que seja incrível, mas ela pode gerar um impacto aqui na área de segurança significativo. E é isso, gente. A gente está num mundo super conectado. E cada vez mais a tecnologia nos permite conectar dispositivos de uma forma muito barata. Esses dispositivos geram dados. A gente começa a ter agentes de IA que nos ajudam a não só a automatizar, mas a transformar qualquer tarefa, transformar um volume de processos enormes dentro da organização. Então, tudo que a gente faz, com tudo, a gente de IA, com IA generativa, com esses LLMs, tudo é baseado em dados. Então, o dado, a gente fala que confiança é o novo motor da economia e a segurança é o combustível, porque a gente vai trabalhar com dados e eu preciso garantir que esse motor alimentado por dados, ele seja seguro. E, realmente, para finalizar, não adianta achar que segurança é um tema de tecnologia, não é. Ele é um tema de negócio, voltando àqueles meus primeiros slides. É um tema, é um dos maiores riscos de negócios da nossa atualidade. Então, segurança é um risco de negócio, tem que ser tratado como tal pela organização. E eu preciso aqui de alguns pilares. Eu preciso de processos robustos para poder criar uma governança segura. Eu preciso de ferramentas adequadas, e não é a ferramenta mais cara, mas eu preciso criar uma arquitetura de segurança adequada, e eu preciso de pessoas bem treinadas. Nesse tripé, um furo em qualquer um deles vai me tornar mais vulnerável. E é isso, gente. Segurança é, sim, um negócio de equipe, e isso é super importante para a gente poder fazer o nosso trabalho, fazer mais vendas, fazer crescer o negócio, sem trazer riscos adicionais. É o dever de cada um de nós mitigar riscos para as nossas organizações, mas eu trago também para a gente de casa, gente. Eu reforço que é super importante a gente avaliar como a gente está usando tecnologia dentro das nossas casas, que hoje também está cada dia mais conectado. Então,
espero que vocês também incorporem uma cultura de segurança, que vocês levem isso para dentro das suas casas e para junto das suas famílias, e que a gente, sim, possa usufruir todos esses benefícios que a IA e a generativa vão trazer, com mais negócios, novas personalizações, transformações, e tem muita coisa para a sociedade na área de sustentabilidade, né? Como já comentaram, eu sou conectada com o tema de sustentabilidade ambiental, com inclusão social, e eu vejo a IA realmente como uma geradora de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico e de inclusão social. E se a gente não tiver esse trabalho, esse olhar para a segurança, a gente pode colocar tudo isso em risco. Super obrigado pela atenção de vocês e ótima tarde para todos. Obrigada.